Jesus estava muito próximo da cruz. Esta semana, nós iniciamos a semana pensando naquilo que é esta semana especial, a semana diferente, em que nós comemoramos de um modo particular e único a nossa salvação, a morte e a ressurreição de Jesus. Normalmente no domingo, como os irmãos veem, nós celebramos o domingo de Ramos. É interessante porque a maior parte dos estudiosos hoje coloca a entrada triunfal no sábado e não no domingo. Mas seja como for, é nesta ocasião que nós lembramos que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido de uma forma significativa. E apesar de todos os seus avisos aos seus discípulos de que ele precisava morrer e ressuscitar, eles não tinham entendido ainda. Eles continuavam olhando e esperando em Jesus o Messias militar, o Messias guerreiro, o Messias que devolvesse a glória a Israel. E enquanto Jesus não fazia isto, e eles estavam nesta expectativa, o ponto mais significativo da glória de Israel ainda era, naquele tempo, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era uma construção grandiosa, muito bela, que chamava a atenção. E foi no momento destes, saindo do templo, nestes últimos dias antes da cruz, que os discípulos chamaram a atenção de Jesus e disseram: Senhor, olha, coisa linda, olha que pedras gigantescas, olha que aqui o refletir da glória do teu povo. Foi nesta ocasião que Jesus Cristo não somente não partilhou o seu entusiasmo, como disse aos discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra. E começou a falar-lhes a respeito da sua volta. E nós encontramos isto em Mateus, capítulo 24. E o texto mais significativo, talvez para nós, é o que vamos ler, Mateus 24, e que fala especificamente sobre o retorno do Senhor. Mateus 24, a partir do verso 29. E diz assim, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhando as profecias, irmãos, as profecias do Antigo Testamento, as profecias de Jesus no seu sermão profético, aquilo que podemos encontrar no livro do Apocalipse, muitos fazem várias manobras interpretativas e tentam entender qual vai ser a data da volta de Jesus. Houve já muita gente que identificou datas específicas, só para falar das mais recentes, porque ao longo dos 2000 anos de cristianismo houve muitas datas diferentes, mas só pensando nas mais recentes. William Miller, pregador adventista, depois de muitos estudos e cálculos, ele disse que a volta de Jesus seria no dia 24 de abril de 1834. Houve gente que acreditou, irmãos. Vendeu tudo o que tinha. Compraram vestes brancas, vestiram-se de branco e foram para o topo de uma montanha ao lado da cidade, onde tinham vendido as suas coisas, a olhar para o céu. E cada vez que uma nuvem mexia, eles achavam que era Jesus que estava a chegar. Mas não chegou. Joseph Smith, fundador da Igreja dos Mormons, anunciou que o Senhor voltaria, que Jesus tinha-lhe dito que voltaria em 1891.
A passagem do cometa Halley em 1910 levou a uma euforia no mundo inteiro da expectativa da volta de Cristo. Pat Robertson, um pregador da televisão americana, anunciou que o fim aconteceria antes de acabar o ano de 1982. Os membros da seita Heaven's Gate acreditaram que seria em 1997. As previsões de Nostradamus diziam que seria em 1999. O pastor Ronald Wayland publicou um livro prevendo que o fim seria de certeza absoluta em 2008. E mais recentemente os irmãos sabem que o calendário maia supostamente dizia que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012. Há muitas previsões, muitas foram feitas e provavelmente muitas ainda serão feitas. Mas Jesus ainda não chegou, mas vai chegar. Este é um tema de debate, irmãos, como muitos entre os cristãos. Apesar de que Jesus nos disse claramente que nós não íamos saber a hora da sua chegada. Ele disse que ele viria como o ladrão. Bem, eu não sei na sua casa, eu já fui roubado algumas vezes, mas o ladrão que me roubou, ou os ladrões que me roubaram, tinham esta característica desagradável, entre outras: não avisaram. Não telefonaram, não mandaram mensagem, não mandaram e-mail, nem telegrama, não puseram uma carta na minha caixa de correio. Não sei se algum avisou assim, mas normalmente é assim. Ou seja, eles vêm sem aviso, chegam de uma forma inesperada. Nós encontramos, dentro das interpretações cristãs, aqueles que fazem tabelas cronológicas de tudo o que vai acontecer até à volta de Jesus. Até aqueles que dizem que não dá para saber nada. Em que é que nós ficamos, irmãos? Bem, devemos ter cuidado. Olhar para a palavra do Senhor e interpretá-la de acordo com como ela está. Mas algumas coisas nós podemos ter certeza. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós podemos ter certeza absoluta a respeito da volta de Jesus. Primeiro, a volta de Jesus será pessoal. É o próprio Jesus. É o próprio Senhor Jesus que vai voltar. Independentemente de quando será e daquilo que vai realmente acontecer antes ou depois, ou da cronologia que alguns intérpretes conseguem fazer, e isso nós temos certeza. Quando Jesus voltar, vai ser mesmo Jesus que vai voltar. Porque alguns já anunciaram que Jesus ia voltar, e como ele não chegou, disseram assim: não, ele veio, mas foi em espírito, para um templo que está nos lugares celestiais. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar, e ele vai voltar em pessoa. Alguns dizem que Jesus vai voltar, mas que vai ser uma reencarnação em alguém por aí. E há muitos que aparecem no mundo e dizem assim: eu sou o Cristo, não, eu sou a nova reencarnação de Cristo. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, Ele mesmo vai voltar. Vai ser a pessoa de Cristo. Vai ser aquele mesmo Senhor que andou aqui na terra, que vai trazer as marcas da sua crucificação, aquele que teve o seu corpo transformado, mas foi visto pelos seus discípulos, aquele que se apresentou na visão celestial em Apocalipse capítulo 1, diante de João, aquele que vai voltar, vai ser reconhecido como Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi os anjos que disseram aos discípulos no exato momento da sua ascensão. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram ali a olhar, sem saber o que fazer. E os anjos disseram aos discípulos: homens galileus, porque estás olhando o céu, este Jesus, que dentre vós foi recebido nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nós não devemos, irmãos, ficar alarmados nem assustados com propostas diferentes. A palavra do Senhor é muito clara. Jesus vai voltar e quando Ele vier, vai vir pessoalmente. Mas, irmãos, quando Jesus voltar, a sua volta vai ser visível. Visível. A primeira vez que Jesus veio, a sua vinda foi praticamente secreta. Os magos interpretaram as estrelas e perceberam que ele ia vir. Os pastores receberam o anúncio dado pelos anjos. Maria sabia que ele ia chegar porque ela estava grávida deste bebê santo de Deus, mas o resto do povo não soube. Israel não foi informado. Não foi dada nenhuma informação no palácio.
O mundo não percebeu que tinha chegado o Salvador. Ele veio da primeira vez desta maneira, mas a sua segunda vinda não será assim. O texto bíblico deixa claro que quando Jesus voltar, a sua volta será visível, pública e universal. É claro que, quando este texto foi dito e quando esta profecia foi feita, alguém podia dizer como é que é possível que Jesus chegue fisicamente, porque se ele vai chegar em pessoa, fisicamente num local, como é que o mundo inteiro vai ver? Hoje em dia, algumas pessoas podem dizer assim, mas hoje há tecnologia, não é? Nós podemos ver via satélite as coisas que estão a acontecer no mundo inteiro. Irmãos, eu não sei se vai ser via satélite ou não. Eu creio que a glória de Deus não precisa da CNN nem da RTP Internacional. Quando Jesus vier, irmãos, Ele vai vir em pessoa, vai ser visível e o mundo inteiro vai saber que Ele chegou. Não vai ser mais uma coisa secreta, escondida ou isolada. E apesar de nós termos a noção de que Jesus vai chegar e vai descer em pessoa, em Israel, em Jerusalém, nós sabemos que todo o olho o verá. E todos saberão que isto aconteceu. Será a maior notícia de sempre. É por isso que os irmãos que leram a nossa pastoral de hoje, viram esta ideia. Será a maior notícia de sempre. Jesus vai voltar, irmãos. E quando Ele vier, Ele vai vir pessoalmente, Ele vai vir de forma visível e Ele vai vir de forma gloriosa. Mais uma vez, na primeira vinda, nós sabemos que Jesus veio de forma humilde. Ele nasceu numa estrebaria em Belém. Ele cresceu numa aldeia insignificante da Galileia. Mas da próxima vez que Ele vier, irmãos, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores que vai vir. Jesus não vem mais para sofrer. Ele não vai vir mais para tentar conquistar os corações. Ele agora vem como Rei. Ele vem para reinar. Ele vem como juiz. O juiz de toda a terra. A sua vinda será em tanta glória que a palavra diz claramente que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós temos dificuldade ao darmos o nosso testemunho, em que as pessoas acreditem que Jesus é Deus, o Filho de Deus, então podemos nos sentir vindicados, irmãos, porque o dia em que Jesus voltar, tudo aquilo que nós dissemos, todo o testemunho que nós damos, e que as pessoas riram, e que as pessoas passaram ao lado, e que as pessoas acharam que nós éramos tolos, vão perceber, afinal, estavam a dizer a verdade. Afinal, estavam a anunciar o Senhor. Afinal, aquele em quem eles criam era realmente o Rei dos Reis. O Senhor que vai voltar é o Senhor da glória. É o Deus Todo-Poderoso. E ninguém vai deixar de perceber isto. O mundo vai se prostrar aos seus pés. Mas, irmãos, a quarta coisa que nós podemos ter certeza a respeito da volta de Jesus, Ele vai voltar pessoalmente, de forma visível, de forma gloriosa. Mas, irmãos, aqui, se os irmãos ainda não deram aleluia a tudo isto, porque somos batistas, nós não fazemos isto, aqui os irmãos têm que dar aleluia. Desculpem lá, mas tem que ser. Jesus vai voltar pessoalmente, de forma visível e gloriosa, e vai vir com a igreja. Amém? Eu venho junto, irmãos. Não vou ficar separado, não. A palavra diz claramente que quando Jesus vier, Ele não vai vir sozinho. Na sua primeira vinda, Ele teve a presença dos anjos a anunciar a sua chegada, mas Ele essencialmente nasceu sozinho. Mas o texto deixa claro que quando o Senhor vier, Ele vai vir com a sua igreja. Ele vai trazer a sua igreja que já partiu e Ele vai recolher a sua igreja que está aqui na terra e nós vamos chegar junto com o Senhor. Estivermos aqui nesta altura, a palavra diz que nós seremos levados para estar com Ele e para aqui descermos, para podermos participar da sua chegada. Aqueles que creram na sua glória, aqueles que creram e aceitaram a sua verdade, aqueles que o têm como Rei dos Reis, vão ver o Senhor chegar como Rei dos Reis, porque vão fazer parte daqueles que estão com Ele. Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos, e nós seremos os seus exércitos. Ele é o Senhor exaltado das hostes, e nós faremos parte destas hostes. Não são os anjos que vão descer com o Senhor à terra, somos nós, a igreja de Jesus. A igreja, a noiva do Cordeiro. E quando o Cordeiro vier, nós que somos a noiva, vamos estar com Ele. Assim como o Senhor vai ser exaltado no seu regresso, nós também seremos exaltados. Oh, irmãos,
Que bom é nós pensarmos nisto, irmãos. É por isso que a igreja, quando pensa nisto, diz Maranata. É uma expressão aramaica que significa: vem, Senhor, vem já, nós não queremos mais. Chega desta situação em que vivemos neste mundo, nós queremos que tu venhas. Porque quando o Senhor vier, nós temos a certeza da palavra de Deus nos dizer que Ele vem para fazer justiça. O Senhor vem para reinar. O Senhor vem para acertar aquilo que está errado. O mundo vive em trevas, mas quando Jesus vier, vai haver a luz. Vivemos cercados pela injustiça, mas quando o Senhor vier, Ele vai revelar a verdade de cada coração. Não somente aquilo que é evidente, mas aquilo que está escondido. Porque a Bíblia diz que tudo o que existe nos nossos corações vai ser visível nesta altura. Ele vai trazer tudo a nu. A sua avaliação vai ser perfeita e justa, porque com base em tudo aquilo que nós fizemos, dissemos, mas também com base nas intenções dos nossos corações. A fé e as obras serão avaliadas pelo juiz que as conhece no seu interior, assim como a incredulidade e a maldade vão ser punidas com base no seu procedimento. E, meus irmãos, quando nós nos vemos num mundo cheio de injustiça, cheio de maldade, com tanta coisa errada que nós não conseguimos corrigir, e nós lemos que a palavra nos diz que quando o Senhor vier, Ele vem com justiça para reinar e julgar, então nós temos que dizer: vem, Senhor, vem, porque nós queremos ver a Tua justiça estabelecida sobre a terra. Mas, irmãos, quando Jesus voltar, e nós podemos ter certeza disto pela palavra do Senhor, nós sabemos que Ele vai voltar para restaurar a criação. Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, que até a criação material, o mundo, as coisas que nós vemos, geme na expectativa da sua salvação. E esta libertação só acontecerá quando o Senhor voltar, porque a presença do pecado e do príncipe do mal limita a felicidade da terra, degrada aquilo que Deus fez. Mas quando Jesus voltar, Ele vem para restaurar a criação de Deus. Ele vem para restaurar a perfeição daquilo que o Senhor criou. É por isso que a Bíblia começa falando sobre a criação dos céus e da terra, e a Bíblia termina dizendo que o Senhor vai criar novo céu e nova terra. Leia a sua Bíblia, meu irmão, ela faz sentido do princípio ao fim. Ela conta-nos a história toda. E aqui não há problema do irmão fazer aquilo que normalmente dizemos para não se fazer, não é? A gente compra um livro novo e queremos começar a ler, e começamos a ler as primeiras páginas, e quando nós ficamos entusiasmados com a história, pensamos: mas será que isto vai acabar bem? Então a gente vai dar uma olhadinha nas últimas páginas e não faça isso, estraga a expectativa, leia, deixa a história tomar conta de si. Mas em relação à Bíblia, não, irmãos, pode abrir as últimas páginas. Faz bem em abrir as últimas páginas, leia as últimas páginas. Lá fala a respeito da cidade celestial onde nós vamos morar. Sabe porquê que os homens buscam as cidades, irmãos? Porque na cidade eles acham que na cidade vão ter segurança, vão ter um conforto que não podem ter em outros contextos, vão ter todos os serviços que são prestados, não é? Vão ter trabalho. E quanta gente veio para a cidade e não encontrou nada disso que estava à procura, não é? Veio para a cidade e não encontrou segurança, encontrou insegurança, medo. Veio para a cidade e não encontrou serviços, encontrou angústias e problemas. Veio para a cidade e não encontrou trabalho, encontrou mais miséria no meio de outras muitas pessoas. Mas há uma cidade celestial, irmãos, que um dia vai descer do céu, a Nova Jerusalém, e nós vamos morar lá. E essa cidade vai nos dar tudo aquilo que sempre sonhamos que uma cidade poderia nos dar, irmãos. A segurança perfeita, o trabalho perfeito, a presença completa, a luz constante. Oh, meus irmãos, a Igreja de Jesus só pode dizer: vem, Senhor Jesus, porque Ele, quando vier, vem para restaurar a criação. Irmãos, independentemente da nossa interpretação da doutrina da segunda vinda, quando nós olhamos para a palavra de Deus, estas coisas, nós podemos ter certeza absoluta. Jesus vai voltar em pessoa, de forma visível, de forma gloriosa, com a sua igreja, para estabelecer justiça, para restaurar a criação. E a igreja, diante disto, tem que responder. Temos que responder, irmãos, vigiando e orando, para que a volta do Senhor não nos apanhe de surpresa. Às vezes algumas pessoas perguntam assim: o que é que você faria hoje se soubesse que Jesus vai voltar amanhã?
Mas quem foi que lhe disse que Jesus não vai voltar amanhã? Você pode ter certeza que Ele não vai voltar amanhã? Não, não pode. Então tem que viver hoje como se Ele voltasse amanhã. E o que é que você vai fazer de diferente? Bem, seria bom que você dissesse: eu não vou fazer nada diferente, porque eu sei que estou vivendo dentro do centro da vontade de Deus para a minha vida. É complicado quando algumas pessoas recebem, e às vezes sou eu que tenho que dar, por conta da profissão, aquela notícia terrível a dizer assim: olha, você tem os dias contados. Isto é uma doença complicada, já está muito avançada, não sei quanto tempo você vai viver. E algumas pessoas já saem angustiadas, porque elas têm que acertar tanta coisa na sua vida. Oh, meu irmão, não deixe para acertar depois, não, acerta agora. Se tem alguma coisa para acerte já, porque Jesus pode voltar amanhã. Pode voltar, é o que a palavra de Deus nos diz. E se nós sabemos a verdade a respeito da volta de Jesus, nós temos que estar preparados. Vigiar e orar, é o que Ele nos diz. Ele contou várias histórias a respeito dos servos que dormiram enquanto o Senhor não chegava. E quando o Senhor chegou, não estavam prontos para recebê-lo. Mas se nós sabemos que Jesus vai voltar, nós temos que saber, irmãos, que aquilo que nós vamos apresentar diante dEle é aquilo que nós vamos levar à sua presença. As nossas mãos vão carregar o quê quando nós chegarmos a Ele? Quando Jesus contou as histórias sobre a sua segunda vinda, Ele falou a respeito de um senhor que deu talentos e quando voltou pediu contas. Essa parte da segunda vinda já não é tão fácil, não é? Pedir contas. Pedir contas. Ou você acha que os bens que recebeu, que os dons que recebeu, que as bênçãos que recebeu, que os talentos que recebeu, que as oportunidades que recebeu são assim? Vai ter que dar contas ao Senhor delas. Ele vai perguntar: o que é que você fez com aquilo que eu lhe dei? Olha, eu dei-lhe 5 talentos. Eu dei-lhe 1 talento. Seja quantos forem. Aquilo que o Senhor nos deu, nós temos que prestar contas a Ele. Meu irmão, eu quero chegar à presença do Senhor, eu não quero chegar de mãos vazias. Qual é o tempo para eu ter as minhas mãos cheias para chegar à sua presença? É agora. É agora que você tem que encher as mãos. Nós não vamos poder ouvir a trombeta soar e dizer: Senhor, espera só um bocadinho, que eu ainda tenho algumas pessoas para evangelizar. Não. Evangelize já, irmão. Convide já, fale já, adore já, sirva já, abençoe já. Porque o Senhor vai voltar. E Ele pode voltar a qualquer momento. Mas é claro, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que nós, diante da notícia da volta de Jesus, temos que louvar. Temos que louvar. A palavra já dizia, desde o Antigo Testamento: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Assim como as vozes dos atalaias, eles alçam a sua voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, desnudou o seu braço santo perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Irmãos, isto é profecia de Isaías, já falando sobre a segunda vinda de Jesus. O salmista anunciava: alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele, e então se regozijarão todas as aves do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Antigo Testamento, irmãos, Antigo Testamento, mas já anunciava a vinda do Senhor. Alegre-se o céu e a terra, e nós junto com eles, porque Ele vai vir. Ele vai vir. A nossa resposta final, irmãos, tem que ser aquela que nós encontramos no fim do livro de Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá, irmãos. Quando Ele vier, nós iremos junto com Ele, e chegaremos junto com Ele, e seremos os seus exércitos, as suas tropas. É por isso que nós vamos terminar o nosso culto cantando um hino marcial. Este hino é muito conhecido. Assim como o hino que cantamos para as ofertas era uma valsa, este é uma marcha. Por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé, porque não dá para marchar sentado. E vamos cantar a marcha como marcha que é. Portanto, os irmãos não se assustem com o ritmo, porque este é o ritmo. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus.